Existe uma frase que eu repito há muitos anos, todo mundo deve já também repetir, é que nada acontece por acaso. Tudo começa dentro da nossa mente. E hoje eu quero compartilhar com vocês um dos momentos mais importantes da minha vida. Essa semana agora que está entrando, dia 28 de julho, eu, minha esposa e minha filha, a gente vai estar se mudando definitivamente de Nova Jersey para uma cidade que a gente escolheu criar nossas raízes aqui nos Estados Unidos. Só que esse vídeo ele não é simplesmente sobre uma mudança de cidade. É sobre como um sonho que parecia distante começou a ser criado há aproximadamente 2 anos e meio. Primeiro na imaginação, depois na visualização, depois na fé e finalmente agora na realidade. E esse vídeo ele é a prova viva de que aquilo que você alimenta diariamente na sua mente pode sim transformar completamente a sua vida. O interessante é que a gente não escolheu a cidade assim semana passada, nem no mês passado. A gente escolheu essa cidade tem, como eu falei, 2 anos e meio. Naquela época a gente nem sabia como que tudo ia acontecer, não fazia ideia. A gente não sabia quando ia acontecer, a gente não sabia de onde que a gente ia tirar o dinheiro, a gente não sabia quais seriam os obstáculos que a gente ia enfrentar. Só que a gente sabia uma coisa, que era nessa cidade que a gente queria construir a nossa vida. E enquanto muitas pessoas esperam que as circunstâncias mudem para começar a sonhar, a gente fez exatamente o contrário. Primeiro a gente escolheu o nosso sonho. Depois a gente permitiu que essa realidade alcançasse, se tornasse esse sonho. E o curioso é que a maioria das pessoas elas fazem exatamente o contrário. Primeiro elas escolhem a cidade, elas escolhem uma casa onde elas querem morar e depois é que elas vão ver a escola dos filhos. Só que a gente fez diferente nesse caso. A gente pensou primeiro na pessoa que é mais importante na nossa vida, na nossa família, que é nossa filha. E a gente se perguntou, qual que é a melhor cidade para criar uma família aqui nos Estados Unidos? Onde tem as melhores escolas, né? Educação. E essa cidade que nós escolhemos estava entre as 5 melhores do país. E aí se a gente pudesse escolher nessa cidade, qual seria a escola que a gente queria que a nossa filha estudasse? A gente começou a pesquisar, a gente viu avaliações, vimos como era a educação nesse estado, nessa cidade, analisamos tudo. E aí a gente encontrou aquela escola que para nós representava exatamente o ambiente que a gente queria que nossa filha tivesse durante a infância. Na escola e na cidade. E naquele momento a gente tomou uma decisão muito importante, que essa escola seria o centro da nossa escolha. E depois a gente procuraria uma casa perto dessa escola. Porque o objetivo nosso nunca foi apenas morar numa cidade bonita. Nosso objetivo sempre foi construir uma vida melhor para nós, mas principalmente para nossa filha. E aqui nesse ponto eu queria falar com vocês uma coisa que é assim, tem uma diferença enorme entre desejar e decidir. Porque muitas pessoas elas falam, eu queria morar num lugar melhor. Só que elas não fazem ideia, né? Qual lugar? Quando? Se mudar quando? Por que esse lugar? Né? Como é que vai ser lá nesse lugar? E a gente escolheu a cidade, a gente deu nome a esse sonho. A gente escolheu a cidade, a gente escolheu a escola, a gente escolheu o estilo de vida, a gente escolheu a rotina que a gente queria ter. E começamos a imaginar nossa filha indo para aquela escola, estudando lá. A gente começou a imaginar a gente andando pelas ruas, frequentando os parques dessa cidade, tomando café, vivendo aquela realidade. E foi aí que tudo começou a acontecer. Porque existe uma ideia errada sobre visualização. Algumas pessoas pensam ou acreditam que basta fechar os olhos e imaginar. Mas não é assim. A visualização verdadeira, ela muda quem você é, suas crenças, ela muda suas decisões, ela te dá coragem, ela muda suas prioridades na vida, ela muda seus hábitos. E quando você começa a ver claramente um futuro, você começa naturalmente a agir como alguém que pertence a esse futuro.
E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Eu acredito profundamente que Deus nos deu um dos maiores presentes possíveis, que é a nossa imaginação. A imaginação é o lugar onde o futuro nasce. Tudo aquilo que existe hoje, antes existiu na mente de alguém. A casa, um carro, um avião, um computador, uma empresa. Tudo isso começou com uma imagem mental. Então, por que seria diferente com a nossa própria vida? Porque é mais fácil imaginar algo material do que uma vida, um futuro? E foi isso que a gente fez nesses últimos 2 anos e meio. A gente continuou alimentando essa visão, mesmo quando ainda era uma coisa distante, quando não fazia nem sentido pra gente ainda, mesmo quando a gente não sabia como a gente ia chegar lá. A gente sempre manteve essa visão na nossa frente. E agora chegou a hora. Finalmente, na próxima semana, agora, dia 28, a gente vai estar colocando nossas malas no carro. Vamos dirigir para essa cidade que a gente escolheu. Nossa filha vai estudar exatamente na escola que a gente sonhou. E a gente vai viver exatamente no lugar que a gente imaginou. E quando a gente olha para trás agora, a gente percebe que nada aconteceu de uma hora para outra. É um processo. Primeiro a gente escolhe, né? Vem a visão. Depois a gente começa a tomar decisões em relação a isso. Depois vem as oportunidades que elas vão aparecendo. E aí você começa a agir baseado nisso. E aí chega a hora, o resultado. Isso fortalece ainda mais a nossa fé. Porque a gente sabe que esse processo pode ser repetido agora para todas as áreas da nossa vida. E talvez essa seja a parte mais importante desse vídeo. Porque muitas pessoas acreditam que quando a gente realiza um sonho, terminou a jornada. Só que para mim, ela está apenas começando. Para mim e para minha família. Essa cidade, ela não é o destino final. Ela é o ponto de partida. É ali que a gente pretende construir novos projetos. É ali que a gente quer expandir nosso trabalho, crescer profissionalmente, criar oportunidades, criar memórias nas nossas vidas, na nossa filha, desenvolver novos negócios, registrar toda essa jornada aqui nesse canal e mostrar para vocês na prática que os sonhos podem se tornar realidade quando existe clareza, quando existe imaginação e ação consistente. Eu quero que esse canal seja muito mais do que um lugar para eu compartilhar teorias. Quero que seja um registro vivo daquilo que acontece quando a gente coloca esses princípios em prática. E se você hoje está vivendo um momento difícil, se parece que os seus sonhos estão muito distantes, como era o nosso há um tempo atrás, eu quero deixar uma mensagem para você. Não desiste. Talvez aquilo que você hoje veja só na sua imaginação seja exatamente o lugar onde Deus está mostrando para você que é o seu futuro. Protege essa visão, alimente essa visão, acredita nela. Só que acima de tudo, haja todos os dias da sua vida em direção a ela. Daqui a alguns anos, você vai poder olhar para trás e perceber que aquilo que parecia impossível era apenas o começo. Assim como está acontecendo agora com a gente, eu queria dizer para vocês uma coisa. Muito obrigado por fazer parte dessa nossa caminhada. Obrigado por acompanhar cada passo dessa jornada. E se prepara, porque essa nova fase do canal Dream On está apenas começando. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até o próximo vídeo, que vai ser feito já nessa nova cidade. Fiquem com Deus.